A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ana, tenho 32 anos e hoje quero compartilhar com vocês um pouco da minha história, porque sei que muitos aqui já passaram por lutas parecidas. Não é fácil abrir o coração, mas se o que eu viver pode ajudar alguém a confiar mais em Deus, então vale a pena. Desde pequena fui criada na fé. Meus pais sempre me levaram para as reuniões, e eu cresci ouvindo os hinos, vendo a Irmandade se ajudar. Aprendi que o casamento era uma coisa séria, uma bênção que Deus dá quando a gente busca fazer a sua vontade. Por isso, quando conheci o Daniel, pensei que era a resposta das minhas orações. Ele era um irmão dedicado, falava bonito das coisas do Senhor, e todos na Irmandade o respeitavam. Quando ele pediu a palavra para mim, meus pais oraram, conversaram com os anciãos, e tudo parecia certo. Eu só queria ser uma boa esposa, submissa como a palavra ensina, e construir um lar onde Deus fosse o centro. Os primeiros anos foram bons. Tínhamos nossos desafios, como todo casamento, mas eu acreditava que com oração e paciência a gente venceria. Até que há 2 anos comecei a notar que algo não estava bem. O Daniel ficava irritado sem motivo, evitava estar em casa, e quando eu perguntava se estava tudo certo, ele dizia que era só cansaço do trabalho. Eu orava, pedia a Deus que me mostrasse se tinha algo errado, mas também não queria desconfiar sem motivo. Afinal, a gente aprende que a mulher deve confiar no marido, não é mesmo? Até que um dia, depois de muito insistir, ele me contou que estava com uma doença. Não vou entrar em detalhes, irmãos, porque não é disso que se trata, mas era algo que mexia com a saúde dele e, consequentemente, com a nossa vida a dois. Eu fiquei arrasada, não pela doença em si, mas porque ele tinha escondido isso de mim por meses. Pior, descobri que enquanto eu orava por nossa família, ele tinha procurado ajuda em lugares que não eram da nossa irmandade, seguindo conselhos que não vinham da palavra. Isso me doeu mais do que qualquer coisa. Fiquei perdida. Como uma irmã poderia ajudar o marido se ele não confia nela? Como construir um lar se a verdade não morava ali? Chorei muito, irmãos. Passei noites em oração, pedindo que Deus me mostrasse o caminho. Até que numa manhã, depois de mais uma noite sem dormir, senti uma paz no coração. Não era uma voz, não era um sonho como alguns já contaram por aqui, mas era uma certeza, eu não podia ficar calada. Não por raiva, não por orgulho, mas porque o casamento precisa de verdade para sobreviver. Conversei com ele, com calma, sem acusar, só perguntando por que tinha escondido aquilo de mim. Ele se desculpou, disse que teve medo, vergonha. Mas eu via nos olhos dele que algo ainda não estava certo. Ore mais uma vez, irmãos, e dessa vez Deus me deu forças para fazer o que precisava. Procurei meus pais. Eles oraram comigo, conversaram com os anciãos, e juntos buscamos a orientação certa. Não foi fácil, mas hoje posso dizer que Deus não me deixou sozinha. O Daniel acabou se afastando. Não vou julgar o coração dele, só sei que quando a gente se afasta da verdade, as coisas começam a ruir. Mas Deus, que é fiel, me sustentou. Hoje estou de volta na casa dos meus pais, trabalhando, servindo na obra da piedade, e aprendendo que às vezes, a libertação vem quando a gente para de fingir que está tudo bem. Se você está passando por algo parecido, não guarde sozinho. Ore, busque os irmãos mais velhos, peça conselho. Deus não quer que a gente viva no engano. Ele quer nos mostrar o caminho, mesmo quando dói. Deus abençoe a todos. Se este testemunho tocou seu coração, compartilha para que mais irmãos possam ser fortalecidos. E se precisar de oração, deixe nos comentários. A Irmandade está aqui para te apoiar. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. A paz de Deus, meus irmãos. Quando eu penso em tudo que passei, só tenho uma coisa a dizer. Deus é fiel, mesmo quando a gente não entende. Depois que tudo veio à tona, muitas noites eu chorei, perguntando: Senhor, por que permitiste que eu passasse por isso? Mas com o tempo, fui entendendo que Deus não nos deixa no escuro. Ele permite que a gente veja a verdade para que a gente possa escolher o caminho certo. Os primeiros dias depois que saí da casa do Daniel foram os mais difíceis. Eu me sentia como se tivesse falhado em tudo, como esposa, como filha, como irmã na fé. Mas meus pais, que sempre foram meu porto seguro, me lembraram: filha, você não falhou. Você só obedeceu a Deus. E foi isso que me segurou. Eles não me julgaram, não me pressionaram. Só oraram comigo, todos os dias, até que a paz voltasse ao meu coração. Uma coisa que eu aprendi é que o silêncio não é sempre sabedoria. Às vezes a gente acha que aguentar calada é ser forte, mas não é. Fortaleza é buscar ajuda quando a gente não aguenta mais. Foi o que eu fiz. Contei tudo para as irmãs mais velhas da congregação, aquelas que já passaram por lutas e sabem o que é confiar em Deus no meio da tempestade.
Elas me abraçaram, oraram por mim, e me disseram algo que nunca esqueci: Deus não nos dá uma cruz maior do que a gente pode carregar. E quando a gente acha que não aguenta mais, é Ele mesmo que carregue por nós. Claro que não foi fácil voltar a confiar. Depois de tudo, eu olhava para os irmãos na comum e pensava: será que vão me julgar? Será que vão achar que eu não sou digna? Mas, irmãos, a graça de Deus é maior do que o nosso medo. Pouco a pouco, fui sentindo que não estava sozinha. Os irmãos me recebiam com carinho, os anciãos me davam palavras de ânimo, e eu fui entendendo que na casa de Deus, não tem espaço para vergonha quando a gente busca a verdade. Um dia, enquanto eu estava na obra da piedade, ajudando a preparar as refeições para os necessitados, uma irmã mais velha se aproximou e me disse: Júlia, você é uma guerreira. Deus te tirou de uma situação que poderia ter te destruído, mas Ele te guardou. Agora você tem uma missão: ajudar outras irmãs que estão passando pelo mesmo. Aquilo mexeu comigo. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Será que Deus poderia usar até a minha dor para abençoar alguém? Comecei a orar sobre isso. E sabe, irmãos, Deus abriu portas. Hoje, quando uma irmã mais nova vem me procurar com dúvidas sobre o casamento, sobre como lidar com um marido difícil, ou até com medos de estar sendo enganada, eu posso olhar nos olhos dela e dizer: eu sei como é. Eu passei por isso. Mas Deus não te deixou sozinha, assim como não me deixou. E isso, meus irmãos, é uma bênção que não tem preço. Não vou mentir, ainda tem dias que a saudade aperta. Não da vida que eu tinha, mas da ilusão de que tudo ia ser perfeito. Mas hoje eu sei que Deus não nos promete um caminho sem lutas, mas Ele promete estar conosco em cada uma delas. E isso faz toda a diferença. Se você está lendo isso e sente que está sofrendo sozinho, eu quero te dizer: você não está. Deus vê suas lágrimas, Ele ouve suas orações, e Ele vai te mostrar o caminho. Talvez não da forma que a gente espera, mas Ele vai te guiar. Só não desista. Não se cale. Busque os irmãos, busque os anciãos, busque a Deus em oração. Porque a libertação vem quando a gente para de esconder e começa a confiar. Hoje eu estou em paz. Não é uma paz sem lembranças, não é uma paz sem cicatrizes, mas é uma paz que vem de saber que Deus esteve comigo em cada passo. E se Ele fez por mim, Ele pode fazer por você também. Que Deus abençoe cada um que está lendo este testemunho. Se você precisa de uma palavra de ânimo, de uma oração, ou só de alguém para te ouvir, deixe nos comentários. A Irmandade é uma família e família se ajuda, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. E lembre-se, Deus mostra, Deus revela, Deus liberta. Só confia nele. E foi assim, irmãos, que eu comecei a reconstruir minha vida. Não foi fácil não. Houve noites em que eu acordava com o coração apertado, pensando se eu tinha feito a coisa certa. Mas toda vez que a dúvida vinha, eu abria a Bíblia, e o Senhor me falava através da sua palavra. Às vezes era um versículo que eu lia no culto, outras vezes era uma palavra que um irmão ou uma irmã me dizia, como se Deus estivesse usando eles para me fortalecer. E assim, aos poucos, a paz foi voltando. Meus pais, que sempre foram meu porto seguro, me acolheram sem julgamentos. Minha mãe, com aquela sabedoria que só quem viveu muito na fé tem, me dizia: filha, Deus não tira nada da gente sem dar algo melhor em troca. Confia nele. E meu pai, homem de poucas palavras, mas de muita oração, todos os dias antes de sair para o trabalho, colocava a mão na minha cabeça e pedia a Deus que me desse forças. Isso, irmãos, isso foi o que me segurou. Eu não voltei a morar com eles, porque a gente sabe que na nossa irmandade, uma mulher separada precisa ter cuidado com as aparências. Mas eles me ajudaram a arrumar um cantinho simples, perto da comum. Um lugar onde eu pudesse me reorganizar, sem pressa, sem cobranças. E foi ali, naquele quartinho pequeno, com minhas coisas básicas e uma Bíblia sempre aberta na mesinha de cabeceira, que eu comecei a enxergar que Deus não tinha me abandonado. Ele só estava me preparando para algo novo. Claro que não faltaram os olhares, os cochichos. Tem gente que mesmo sem saber da história toda, acha que tem o direito de julgar. Coitada, separou. Será que ela fez a parte dela? Deus não gosta de separação. Mas eu aprendi uma coisa: quem vive para agradar a Deus não precisa se preocupar com a opinião dos homens. E quando a dor apertava, eu me lembrava das palavras do irmão que pregava certo domingo: Deus não olha para o que os outros falam de você. Ele olha para o seu coração. Isso me bastava. Com o tempo eu comecei a me envolver mais na obra. Não por obrigação, não para mostrar que eu estava bem, mas porque eu sentia que era ali servindo que eu me aproximava mais de Deus. Ajudei na escola dominical, participei dos cultos de oração, visitei irmãs doentes.
E foi nessas visitas que eu vi como a dor pode ser transformada em bálsamo para os outros. Uma irmã mais velha, que tinha passado por uma prova parecida, me disse uma vez: Júlia, Deus não desperdiça suas lágrimas. Cada uma delas vai virar uma bênção na vida de alguém. Eu não entendi na hora, mas hoje eu vejo. Porque, irmãos, foi nesse tempo de serviço que eu conheci o irmão Lucas. Não foi daqueles encontros forçados, não foi ninguém que veio me dizer fulano tá interessado em você. Não. Foi natural, como as coisas de Deus costumam ser. Ele era um dos cooperadores, sempre quieto, sempre atento. Um dia, depois de um culto, ele se aproximou e disse: Irmã Júlia, suas palavras na oração hoje me tocaram muito. Obrigado. Só isso. Mas foi o jeito como ele falou com tanta sinceridade, que me fez perceber que ali tinha um homem que buscava a Deus de verdade. Claro que eu fiquei com medo. Depois de tudo que eu tinha passado, como eu ia confiar de novo? Como eu ia abrir meu coração? Mas eu orei. Orei muito. Pedi a Deus que, se fosse da sua vontade, ele me desse um sinal. E sabe o que aconteceu? Num sonho, eu vi novamente aquele varão dourado, só que dessa vez ele segurou minha mão e apontou para um caminho iluminado. Quando eu acordei, eu soube, Deus estava me dizendo que era hora de seguir em frente. Não foi fácil. Eu conversei com meus pais, conversei com os anciãos, e todos oraram comigo. O irmão Lucas também buscou a direção de Deus, e quando ele veio me pedir a palavra foi com tanto respeito, tanta humildade, que eu vi que era diferente. Não era paixão do momento, não era interesse. Era um homem que tinha medo de Deus e queria fazer as coisas do jeito certo. Hoje nós somos casados na bênção de Deus. Não é um casamento perfeito, porque casamento perfeito só existe no céu, mas é um casamento abençoado. Um casamento onde a gente aprende juntos, onde a gente ora juntos, onde a gente sabe que se um cair, o outro está ali para levantar. E o mais lindo é ver como Deus restaurou tudo. O irmão Lucas tem sido um pai para Michele, que hoje já é uma moça, e ela o ama como se fosse seu próprio pai. Deus fez isso. Só ele poderia ter juntado os pedaços assim. Eu poderia terminar este testemunho dizendo que tudo acabou bem, que a vida agora é só alegria. Mas não seria verdade. Ainda tem dias difíceis. Ainda tem lembranças que doem. Ainda tem momentos em que o inimigo vem tentar me fazer duvidar da bondade de Deus. Mas eu aprendi uma coisa: a fé não é a ausência de problemas. A fé é saber que no meio deles, Deus está no controle. Por isso, se você está passando por uma prova hoje, se você está com o coração partido, se você acha que não tem mais saída, eu quero te dizer, Deus não terminou com você. Ele está só escrevendo uma história que você ainda não consegue ver o final. Mas pode confiar, o final vai ser bom. Porque Deus é bom. Sempre. E se você precisa de uma palavra, de uma oração, ou só de alguém para te ouvir, saiba que a Irmandade está aqui. A gente não é perfeito, mas a gente serve a um Deus que é. E Ele é quem nos sustenta. Que Deus abençoe a todos vocês. E que Ele te dê forças para seguir em frente, mesmo quando o caminho parece escuro. Porque no fim das contas, a luz dele sempre brilha mais forte. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Deus abençoe. Se este testemunho tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. E não se esqueça, Deus mostra, Deus revela, Deus liberta. Só confia nele. Eu lembro que, depois que tudo aconteceu, eu ficava me perguntando, por que Deus permitiu que eu passasse por isso? Não era revolta, não. Era só uma dor tão grande que eu não entendia. Mas com o tempo fui vendo que Deus não permitiu aquilo para me destruir, mas para me fortalecer. Porque às vezes a gente só enxerga a mão de Deus quando a gente está no fundo do poço. E foi ali, irmãos, no meu momento mais baixo, que Ele me segurou. Eu voltei para a casa dos meus pais com o coração partido, mas com uma certeza, Deus não tinha me abandonado. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, me disse, filha, tudo que o inimigo quis usar para te derrubar, Deus vai transformar em bênção. E ela tinha razão, porque depois de alguns meses eu comecei a enxergar que aquela dor tinha um propósito. Eu não vou dizer que foi fácil. Teve noites que eu chorava até não ter mais lágrimas. Teve dias que eu não queria sair da cama. Mas eu tinha uma coisa que me segurava, a oração. Todo dia, de manhã e de noite, eu me ajoelhava e pedia a Deus, Senhor, sara meu coração. Me mostra o teu caminho. E aos poucos, Ele foi sarando. Não foi do dia para a noite, não. Foi um processo. Mas Deus é fiel. Um dia eu estava lendo a Bíblia e parei em Salmos 34, 18, que diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido.
Aquilo me tocou tão fundo que eu comecei a chorar de novo, mas dessa vez era diferente. Era um choro de alívio, porque eu entendi que Deus estava ali do meu lado, mesmo quando eu não sentia. E foi nessa época que eu comecei a ajudar na obra da piedade. Não era nada grandioso, não. Eu só ia nas visitas, levava palavra para os irmãos doentes, orava com as irmãs que estavam passando por lutas. Mas sabe, irmãos, foi ali que eu encontrei a minha força de novo. Porque quando a gente serve a Deus, a gente esquece um pouco das nossas dores. Não que elas sumam, não. Mas a gente aprende que mesmo com a dor, a gente pode ser útil no reino. E tem mais uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, porque eu acho que isso é muito importante. Depois de tudo que eu passei, eu aprendi que o perdão não é opcional. Não é porque a gente tá com raiva que a gente pode guardar rancor. Jesus disse, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus 6:15. E eu sei que é difícil, irmãos. Eu sei que dói. Mas a gente não pode deixar que a amargura tome conta do nosso coração. Eu orei por aquele homem. Não foi uma vez, não. Foi muitas. Porque no começo eu não conseguia nem falar o nome dele sem sentir ódio. Mas eu pedi a Deus, Senhor, tira esse sentimento de mim. Me ensina a perdoar. E com o tempo Deus foi trabalhando no meu coração. Hoje eu não guardo mais raiva. Não porque ele mereça, não. Mas porque eu mereço a paz que vem do perdão. E sabe o que é mais lindo? Que Deus não só sarou o meu coração, como Ele também me deu uma nova oportunidade. Não estou falando de casamento, não. Estou falando de vida, de propósito. Hoje, eu vejo que tudo aquilo que eu passei me tornou uma pessoa melhor, mais compassiva, mais entendida, mais próxima de Deus. Eu não sei o que você está passando hoje, irmão, irmã, mas eu sei de uma coisa, Deus não te deixou. Mesmo que você esteja sentindo que está sozinho, que ninguém entende a sua dor, que não tem mais jeito, eu te digo, tem jeito sim, porque Deus é especialista em fazer milagres onde não tem mais esperança. Se você tá com o coração partido, entrega para Ele. Se você tá com medo do amanhã, confia nele. Se você tá com raiva, peça forças para perdoar, porque no final das contas a vitória não é nossa, é dele, e ele já venceu tudo na cruz. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E se este testemunho te tocou de alguma forma, não guarda só para você. Compartilha com alguém que precisa ouvir. Porque às vezes, uma palavra no momento certo pode mudar uma vida. E lembra, Deus não desiste de você. Mesmo quando você desiste de si mesmo, Ele está ali de braços abertos, esperando você voltar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Deus abençoe a todos. E que a paz do Senhor esteja com vocês hoje e sempre. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me deu uma nova chance. Não foi fácil, não. Teve noites que eu chorava até não ter mais lágrimas, questionando por que tudo aquilo tinha acontecido comigo. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, foi me mostrando que Ele tinha um plano. Um plano que eu não entendia na hora, mas que hoje eu vejo com clareza. Meus pais, que sempre foram meu porto seguro, me acolheram sem julgamentos. Minha mãe, com aquele jeito tão meigo dela, só me dizia, filha, Deus sabe de tudo. Confia nele. E meu pai, homem de poucas palavras, mas de muita oração, só falava, vamos deixar nas mãos do Senhor. E foi o que fizemos. Não foi da noite para o dia, não. Foi um processo. Um processo de cura, de perdão, de reconstrução. Eu me lembro como se fosse hoje do primeiro domingo que voltei para a comum depois de tudo. Eu tremia, irmãos. Tremia de vergonha, de medo do que iam pensar, do que iam falar. Mas sabe o que aconteceu? Uma irmã, que nem sabia direito da minha situação, se aproximou de mim e disse, irmã, eu estava orando por você esses dias. Não sei porquê, mas Deus colocou você no meu coração. Aquilo me quebrou, irmãos. Quebrou no bom sentido. Porque foi ali que eu entendi, Deus não só estava cuidando de mim, como estava preparando pessoas para me amparar sem eu nem precisar pedir. Com o tempo fui aprendendo a confiar de novo, a sorrir sem culpa, a viver sem medo. E o mais incrível, Deus me deu a oportunidade de ajudar outras irmãs que passavam por situações parecidas. Não como conselheira, não como alguém que sabe tudo, mas como alguém que entende a dor e pode dizer, eu sei como é, irmã. Mas tem jeito. Deus faz jeito. Hoje eu olho para trás e vejo que se não fosse aquele sofrimento, eu não teria a fé que tenho hoje. Não teria a intimidade com Deus que tenho hoje. Não teria a compaixão que tenho hoje. Porque, irmãos, as cicatrizes a gente carrega, mas elas não definem a gente. O que define a gente é como a gente deixa Deus trabalhar nessas cicatrizes. Ele pode transformar a nossa dor em bênção para outros.
pode transformar a nossa vergonha em testemunho. Pode transformar o nosso lixo em adubo para uma nova vida. Eu não sei se um dia vou me casar de novo. Não sei se Deus tem esse plano para mim. Mas uma coisa eu sei, hoje eu tô em paz. Porque aprendi que o mais importante não é ter um marido, ter uma casa, ter uma vida perfeita. O mais importante é ter Deus. E tendo Ele, a gente tem tudo. Às vezes eu ainda me pego pensando, e se eu não tivesse descoberto? E se eu tivesse ficado? Mas aí eu lembro das palavras do meu pai: filha, Deus não deixa pedra sobre pedra quando Ele quer construir algo novo. E é verdade. Ele derrubou tudo que precisava ser derrubado na minha vida para construir algo melhor. Algo que só Ele poderia fazer. E hoje eu quero deixar uma palavra para quem está lendo isso e está com o coração apertado. Não tenha medo de começar de novo. Não tenha medo de dizer chega. Não tenha medo de buscar a Deus mesmo quando tudo parece perdido. Porque, irmãos, a gente pode até achar que está no fundo do poço, mas Deus está lá no fundo com a gente. E Ele tem a corda para nos puxar para fora. Se você está passando por uma traição, por uma decepção, por uma dor que parece não ter fim, eu te digo, clama a Deus. Não guarda para você. Não finge que está tudo bem. Deus não quer que a gente viva de aparências. Ele quer que a gente viva de verdade. E a verdade, às vezes, dói. Mas é essa verdade que vai te libertar. Eu já vi irmãs que ficaram anos em casamentos que só traziam dor porque tinham medo do que iam falar, medo de serem julgadas, medo de ficarem sozinhas. Mas, irmãos, é melhor ficar sozinha com Deus do que acompanhada no pecado. É melhor ser livre em Cristo do que presa numa mentira. Porque no final, a única opinião que importa é a dele. E ele não quer que a gente viva infeliz. Ele não quer que a gente viva enganado. Ele quer que a gente viva na verdade, na luz, na paz que só Ele pode dar. Eu não tô aqui para julgar ninguém. Cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua cruz. Mas eu tô aqui para dizer, se você tá carregando uma cruz que não é sua, larga. Deixa aos pés de Jesus. Porque Ele já carregou todas as nossas cruzes na Calvário. Ele já pagou o preço. A gente não precisa pagar de novo. E se você tá pensando, mas e os meus filhos? E a minha família? E o que vão dizer? Eu te digo, Deus cuida, Deus provê, Deus abre caminhos onde não tem caminho. Eu já vi irmãs que saíram de situações piores que a minha e hoje tão de pé, firmes, abençoadas, com os filhos criados no caminho do Senhor. Não foi fácil não, mas foi possível. Porque com Deus, tudo é possível. Hoje eu olho para a minha vida e agradeço. Agradeço pela dor, porque ela me aproximou de Deus. Agradeço pelas lágrimas, porque elas regaram a minha fé. Agradeço até pelas noites sem dormir, porque foi nelas que eu aprendi a orar de verdade. E se eu pudesse voltar no tempo, eu não mudaria nada, porque foi tudo isso que me trouxe até aqui, até esse lugar de paz, até esse lugar de confiança, até esse lugar onde eu sei, sem sombra de dúvida, que Deus é fiel. Então, irmão, irmã, se você está passando por algo parecido, não desista. Não desista de Deus, não desista de você, porque a história da sua vida não acabou. Deus ainda está escrevendo. E o final, eu garanto, vai ser bonito, porque Ele é o autor da nossa fé, e Ele não escreve histórias sem propósito. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele fortaleça quem está fraco, console quem está triste e livre quem está preso. E se este testemunho chegou até você, não foi por acaso. Deus tem um recado para você hoje. Ouça a voz dele. Confie no coração dele, porque Ele nunca erra. E lembra, não importa o tamanho da sua dor, Deus é maior. Não importa o tamanho da sua vergonha, o sangue de Jesus cobre. Não importa o tamanho do seu medo, a paz dele supera. Então levanta a cabeça, irmãos. A batalha já foi vencida. A vitória já é nossa. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. E que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém. E foi assim, irmãos, que eu aprendi que as cicatrizes não são sinais de derrota, mas de uma batalha que já foi ganha. Porque quando a gente olha para trás e vê tudo que Deus já fez, a gente entende que cada lágrima, cada noite de choro, cada momento de angústia, tudo isso tinha um propósito. Não foi à toa que eu passei por aquele vale. Não foi à toa que eu senti aquele peso no peito, aquela dor que parecia que ia me sufocar. Era Deus me preparando. Era Deus me lapidando. Era Deus tirando de mim tudo aquilo que não prestava, para que eu pudesse ser um vaso mais limpo, mais cheio dele. E hoje, quando eu vejo irmãs que chegam para mim com os olhos cheios d'água, com o coração partido, eu só consigo dizer uma coisa: segura na mão de Deus, minha irmã, porque Ele não vai soltar. Pode ser que agora você não enxergue saída, pode ser que agora você não sinta forças, mas eu tô aqui para te dizer: Deus tá vendo.
Ele tá vendo cada lágrima que cai do seu rosto, cada suspiro que sai do seu peito, cada oração que você faz no silêncio do seu quarto. E ele não é surdo. Ele não é mudo. Ele ouve. E no tempo dele, ele responde. Eu lembro que depois que tudo aconteceu, eu fiquei com medo de confiar de novo. Medo de amar, medo de me entregar, medo de ser magoada outra vez. Mas Deus, na sua bondade, colocou pessoas no meu caminho que me mostravam que ainda tinha esperança. Minha mãe com aquele jeito firme mas cheio de amor, sempre falando, filha, Deus não te trouxe até aqui para te deixar agora. Confia. Meu pai, que mesmo sem dizer muitas palavras, só de estar ali, de joelhos, orando por mim, já me dava força. E os irmãos da comum que sem julgar, sem perguntar demais, só abraçavam e diziam, Deus é contigo. E foi assim, aos poucos, que eu fui aprendendo a confiar de novo. Não nos homens, não nas circunstâncias, mas em Deus. Porque os homens falham, irmãos. As pessoas decepcionam. Mas Deus? Deus nunca falha. Nunca. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E se ele prometeu que nunca nos deixaria, então a gente pode descansar nisso. Pode fechar os olhos e dormir em paz, porque ele tá de guarda. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que aquele tempo de dor foi um tempo de preparo. Porque foi ali, naqueles momentos mais difíceis, que eu aprendi a orar de verdade. Não aquelas orações decoradas, não aquelas palavras bonitas que a gente fala para impressionar os outros. Não. Foi ali que eu aprendi a chorar diante de Deus. Foi ali que eu aprendi a me humilhar e dizer, Senhor, sem o Senhor, eu não sou nada. Eu preciso de Ti. E sabe o que Deus fez? Ele me levantou. Não do jeito que eu queria, não no tempo que eu achava que era certo, mas do jeito dele, no tempo dele. E hoje eu tô aqui firme de pé com uma certeza no coração. Deus é bom. Mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a dor parece que não vai passar, Deus é bom. E Ele tá no controle de tudo. Então, se você tá lendo isso hoje e tá sentindo que o mundo tá desabando em cima de você, eu quero te dizer, respira. Respira fundo e entrega para Deus. Porque Ele sabe o que tá fazendo. Ele sabe o que é melhor para você. E mesmo que agora você não veja saída, mesmo que agora você não sinta alívio, acredita em mim, amanhã vai chegar. E quando ela chegar, você vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena confiar. Porque a fé, irmãos, não é pra gente ver. Fé é pra gente andar, mesmo no escuro. Mesmo quando a gente não enxerga o caminho. Porque quem guia a gente não é o que a gente vê, é quem a gente acredita. E se a gente acredita em Deus, a gente pode andar de olhos fechados, que Ele não vai deixar a gente tropeçar. Então, hoje, eu deixo esse recado para você, não desista. Não desista da sua família. Não desista da sua fé. Não desista dos seus sonhos. Porque Deus não desistiu de você. Ele tá ali do seu lado, mesmo que você não sinta. Ele tá segurando na sua mão, mesmo que você não veja. E um dia, você vai olhar para trás e vai entender que tudo aquilo que você passou foi para te trazer até aqui. Até esse lugar de paz. Até esse lugar de vitória. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele fortaleça quem tá fraco, que Ele console quem tá com o coração partido, que Ele livre quem tá preso nas amarras do inimigo. E que Ele te dê a certeza de que não importa o que você tá passando, você não tá sozinho. Porque Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então levanta a cabeça, irmãos. Seca as lágrimas. E segue em frente. Porque a melhor parte da sua história ainda tá por vir. E Deus já tá preparando o final. Um final de vitória. Um final de glória. Em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja com vocês. E que a gente possa cada dia mais confiar nele, amar a Ele e servir a Ele com todo o nosso coração. Porque Ele é digno. Sempre. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me deu uma nova chance. Uma chance de reconstruir, de me firmar de novo na fé, de olhar para frente sem medo. Porque quando a gente pensa que tá tudo perdido, é justamente aí que Deus começa a agir. Ele não nos abandona. Nunca. Mesmo quando a gente acha que não tem mais saída, Ele abre um caminho onde não tinha caminho. Eu me lembro que depois que voltei para casa dos meus pais, as primeiras noites foram difíceis. Eu acordava no meio da noite com o coração apertado, pensando, será que eu fiz certo? Será que Deus vai me perdoar por ter desistido? Porque na nossa irmandade, a gente aprende que o casamento é para sempre, que a gente tem que suportar, que tem que orar e jejuar pelos nossos cônjuges. E eu fiz isso, irmãos. Eu orei. Eu jejuei. Eu chorei no altar. Mas tinha coisas que não dependiam só de mim. Tinha coisas que estavam além das minhas forças. E foi numa dessas noites, quando eu estava de joelhos no meu quarto, pedindo a Deus que me mostrasse o que fazer, que eu senti uma paz.
Uma paz que não vinha de mim, não vinha das circunstâncias, mas vinha dele. E ouvi no meu coração, bem clarinho: filha, você não tá sozinha. Eu tô aqui. E eu vou te guiar. Aquilo me deu força para seguir. Porque às vezes a gente acha que tá errado sentir dor, tá errado se magoar, tá errado não aguentar mais. Mas não é, irmãos. Deus não quer que a gente viva no sofrimento. Ele quer que a gente viva na paz dele. E às vezes, para ter essa paz, a gente precisa tomar atitudes que doem no começo, mas que no final vão nos levar pro lugar que Deus preparou. Meus pais, que sempre foram um exemplo de fé, me abraçaram e disseram: filha, Deus não te trouxe de volta para casa para te ver sofrer. Ele te trouxe para te restaurar. E foi assim. Pouco a pouco, Deus foi sarando as feridas. Não foi do dia para a noite, não. Teve dias que eu ainda chorava, que ainda sentia saudade do que poderia ter sido e não foi. Mas eu aprendi uma coisa: Deus não apaga as marcas do passado, mas Ele usa essas marcas para nos tornar mais fortes, para nos tornar mais dependentes dele. E hoje, irmãos, eu posso dizer com toda certeza: Deus é fiel. Mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente acha que tá tudo errado, Ele tá trabalhando. Ele tá moldando a gente. Ele tá preparando a gente para algo maior. Porque a vida não acaba quando um capítulo fecha. Pelo contrário, é quando um capítulo fecha que Deus começa a escrever um novo. E esse novo capítulo pode ser melhor do que a gente jamais imaginou. Eu não sei o que vocês estão passando hoje. Talvez tenha alguém aqui que tá com o coração partido, que tá se sentindo traído, que tá achando que não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você, tem jeito sim. Enquanto você tiver fé, enquanto você confiar em Deus, tem jeito. Porque Ele é o Deus que ressuscita o que tá morto. Ele é o Deus que transforma a dor em alegria. Ele é o Deus que faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Então, se você está passando por uma luta hoje, não desista. Não deixe o inimigo te convencer que você não vai conseguir. Não deixe as circunstâncias te fazer duvidar do amor de Deus. Porque Ele te ama. Ele te ama mais do que você pode imaginar. E se Ele permitiu que você passasse por essa prova, é porque Ele confia em você. Ele sabe que você é forte. Ele sabe que você vai sair dessa vitorioso. E quando você sair, quando você olhar para trás e ver tudo que Deus te tirou, tudo que Ele te livrou, você vai entender que valeu a pena. Que cada lágrima, cada noite de choro, cada momento de dúvida valeu a pena. Porque no final você vai estar mais perto dele. Você vai estar mais forte. Você vai estar mais preparado para receber as bênçãos que Deus tem para você. Então, irmãos, levanta a cabeça, seca as lágrimas e segue em frente. Porque Deus não te trouxe até aqui para te deixar. Ele te trouxe até aqui para te abençoar, para te usar, para fazer de você um testemunho vivo do poder dele. E eu quero terminar esse recado com uma palavra que Deus colocou no meu coração hoje: confia em mim. Mesmo quando você não entender, confia. Mesmo quando parecer que tudo tá contra você, confia. Porque eu sou o Deus que faz o impossível. Eu sou o Deus que muda a história. E eu vou mudar a sua. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele fortaleça a sua fé, que Ele renove as suas forças, que Ele te dê a certeza de que não importa o que você está passando, você não está sozinho, porque Jesus está com você. Sempre. Em todo tempo. Em toda circunstância. E se você precisar de oração, deixa aqui nos comentários. A gente vai orar por você. A gente vai levar o seu nome diante de Deus, porque a Irmandade é assim. A gente se ajuda, a gente se fortalece, a gente caminha junto. Que a paz do Senhor esteja com vocês. E que a gente possa cada dia mais viver para a glória dele, porque ele é digno. Sempre. Amém. E foi assim, meus irmãos, que Deus começou a restaurar a minha vida. Não foi da noite pro dia, não. Foi passo a passo, como quando a gente aprende a andar de novo depois de uma queda feia. Cada dia era uma batalha, mas cada dia também era uma vitória. Porque eu sabia que não era eu sozinha lutando. Era Deus na minha frente, abrindo os caminhos, e a Irmandade ao meu lado, me segurando para eu não cair outra vez. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Eu acordava de madrugada com o coração apertado, lembrava das mentiras, das traições, e parecia que tudo voltava como se fosse ontem. Mas aí eu me ajoelhava do lado da cama, colocava a mão no peito e falava: Senhor, eu não aguento isso sozinha. Segura meu coração, porque só o Senhor pode me dar paz. E sabe, irmãos, Ele segura mesmo. Não é coisa da minha cabeça não. É real. Porque a paz que vem de Deus não é igual a nenhuma outra. É uma paz que enche a gente por dentro, mesmo quando tudo tá desabando por fora. Meus pais, coitados, sofreram junto comigo. Minha mãe, principalmente, chorava escondido para eu não ver. Mas ela também era a primeira a me lembrar: filha, Deus não erra. Se Ele permitiu isso, é porque tem um propósito.
E esse propósito é para te aproximar mais dele. E era verdade. Porque antes dessa prova, eu era daquelas que ia na comum, ouvia a palavra, mas vivia mais ou menos. Não era frio, mas também não estava pegando fogo pelo Senhor, sabe? Mas depois que passei por isso, minha fé mudou. Virou uma coisa séria. Uma coisa de vida ou morte. Porque sem Deus, eu não estava aguentando. E aí, irmãos, veio o dia que eu menos esperava. Um domingo, depois do culto, estava eu ali na cozinha da minha mãe, ajudando a lavar a louça, quando bateu na porta. Era o irmão João, um dos anciãos da nossa comum. Ele entrou, sentou, tomou um café, e falou assim: Júlia, a Irmandade tá orando por você. E o irmão fulano, ele falou o nome do meu ex-marido, veio até a gente. Ele tá arrependido, tá pedindo perdão, e tá querendo conversar com você se você permitir. Na hora, irmãos, meu sangue gelou. Não por raiva não, mas porque eu não tava esperando aquilo. Depois de tudo que eu tinha passado, depois de todas as noites chorando, de todas as orações pedindo força para seguir em frente, agora ele queria conversar? Eu não sabia o que sentir. Se era alívio, se era medo, se era uma mistura de tudo. Mas aí meu pai, que estava ali do lado, colocou a mão no meu ombro e falou: Filha, a gente não vai decidir nada agora. Primeiro, a gente ora. Segundo, a gente pede sabedoria a Deus. E terceiro, se for da vontade dele, a gente marca um dia para vocês conversarem. Mas com calma, com respeito, e com a presença dos irmãos, para que tudo seja feito de maneira correta como manda a palavra. E foi o que a gente fez. Orei muito aqueles dias. Pedi a Deus que me desse um coração manso, que não deixasse o ódio entrar, que me mostrasse o que eu devia fazer. Porque, irmãos, não é fácil perdoar. Não é fácil olhar para quem te magoou e falar: tá tudo bem. Não é. Mas a gente não faz pelas nossas forças. A gente faz pela força que vem de Deus. Quando chegou o dia da conversa, eu tremia toda. Mas estava lá, sentada na sala da casa dos meus pais, com meu pai do meu lado, minha mãe atrás de mim, e 2 irmãos da comum como testemunhas. Ele entrou, sentou, e antes de qualquer coisa, ele se ajoelhou no chão e pediu perdão. Não foi um perdão qualquer não. Foi um choro, foi um quebrantamento. Ele falou tudo o que tinha feito, tudo o que tinha escondido. E como ele estava se sentindo agora, depois que Deus começou a trabalhar no coração dele. Irmãos, eu não vou mentir. Dói. Dói ouvir. Dói lembrar. Mas também tem uma coisa que é mais forte que a dor, que é a graça de Deus. Porque enquanto ele falava, eu sentia uma paz. Não era uma paz de tudo bem, tudo resolvido não. Era uma paz de Deus tá no controle. E ele sabe o que tá fazendo. No final, a gente conversou. Não foi fácil. Mas a gente conversou com respeito, com verdade. E saí de lá sabendo uma coisa, que o perdão não é para ele. O perdão é para mim. Porque enquanto eu tiver raiva, enquanto eu tiver amargura, eu tô presa. E eu não quero viver presa. Eu quero viver livre. Livre em Cristo. Hoje, irmãos, eu não posso dizer que tudo tá perfeito. Não tá. Ainda tem dias que a memória vem, ainda tem dias que a saudade aperta. Mas eu sei que Deus tá me curando. Dia após dia. Porque Ele é fiel. E Ele cumpre o que promete. E para quem tá passando por algo parecido, eu quero deixar um recado: não guarda rancor. Não deixa o amargor morar no seu coração. Porque isso só vai te destruir por dentro. Entrega para Deus. Deixa Ele fazer justiça. Deixa Ele te curar. Porque só Ele pode. E se você tá com medo de perdoar, se você acha que perdoar é fraqueza, eu quero te dizer: não é. Perdoar é força. É coragem. É confiar que Deus vai te sustentar, mesmo quando suas pernas tremem. Porque no final das contas, irmãos, a gente não tá lutando contra carne e sangue. A gente tá lutando contra as potestades do mal. E a nossa arma não é ódio, não é vingança. A nossa arma é a oração. É a palavra de Deus. É o amor que Ele colocou dentro da gente. Então, levanta a cabeça. Seca as lágrimas. E segue. Porque Deus não te trouxe até aqui para te deixar. Ele te trouxe até aqui para te transformar. Para te usar. Para fazer de você um vaso nas mãos dele. E eu termino com a mesma palavra que Deus me deu no começo dessa batalha: confia em mim. Mesmo quando você não entender, confia. Porque eu sou o Deus que faz todas as coisas cooperarem pro seu bem. E eu não vou te abandonar. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele te dê força para perdoar. Que Ele te dê coragem para seguir em frente. E que Ele te encha de tanta paz, que nenhum mal consiga tirar a sua alegria. Se você precisa de oração, deixa aqui. A Irmandade tá de braços abertos para te ajudar. Porque a gente não foi feito para carregar o fardo sozinho. A gente foi feito para caminhar junto. Que a paz do Senhor esteja com vocês. E que a gente possa cada dia mais viver para a glória dele. Porque Ele é digno. Sempre.
Amém.